Olá, galera. Vamos tratar hoje de fatoração. Agora é a grande, digamos que o grande termômetro, né? Aqui nesse item, né, nesse tema chamado casos combinados de fatoração, nós vamos usar cada caso como se fosse uma ferramenta. Então a gente tem que ter desenvolvido uma familiarização muito boa com cada um desses casos. Esses casos deverão estar bem harmonizados com a gente, certo? Porque se nós não conhecermos bem esses casos, se nós não tivermos familiarizados com esses casos, vai ficar mais difícil a gente saber que caso a gente vai usar, tá? Então acompanhe o meu raciocínio. Os casos combinados de fatoração, também conhecido como fatoração sucessiva, você pode usar a qualquer momento qualquer um dos 7 casos. Tá? Você pode usar vários casos para fatorar o mesmo polinômio, várias vezes. Então aqui, ó, há situações em que o mesmo polinômio pode ser fatorado várias vezes, até se obter sua forma mais simples. Observe alguns exemplos. Ó. Fatorar o polinômio x à quarta menos 16. Perceba que esse polinômio ele pode ser escrito como uma diferença de dois quadrados. Eu posso escrever esse x à quarta assim, x ao quadrado de novo ao quadrado, e posso escrever o 16, 4 elevado ao quadrado. Então eu vou ter aqui a diferença de dois quadrados. O primeiro termo é x ao quadrado, que foi elevado de novo ao quadrado, e o segundo termo é o 4, que foi elevado ao quadrado. Então, recordando, esse é o terceiro caso, a diferença de dois quadrados que nós já estudamos. Se tiver alguma dúvida, recorra a esse caso, reveja lá, recorde, né? Então esse polinômio, gente, essa diferença de dois quadrados, como é que fatora? Fatora da seguinte maneira, no primeiro parênteses coloca o primeiro somado com o segundo, vezes no segundo parênteses coloca o primeiro subtraído do segundo. Recordaram? Lembraram do caso? Se não, reveja essa videoaula, tá? Quadrado é diferença de dois quadrados, é o terceiro caso. Muito bem, então aqui nós temos x à quarta menos 16, o primeiro aqui ó, é x ao quadrado somado com 4, o segundo é x ao quadrado subtraído de 4, tudo bem? Veja que nesse primeiro parêntese não tem nada para fazer, não tem nenhum caso que se encaixe aqui, né? Mas observa que nesse segundo parêntese nós temos de novo a diferença de dois quadrados. Por quê? Porque o primeiro aqui que é x, ele está sendo elevado ao quadrado, e o segundo aqui nós temos 4. Mas tem um número que é elevado ao quadrado dá 4, é o 2. Então, no lugar desse 4, nós poderíamos escrever 2 ao quadrado. Né? Então, nós vamos fatorar de novo esse parênteses. Observa só aqui, ó, o que foi feito. Né? Eu vou refazer aqui. Nós tínhamos x elevado à quarta menos 16, que nós reescrevemos assim, ó, x ao quadrado de novo elevado ao quadrado. E esse 16 escrevemos 4 ao quadrado. Então está aqui diferença de dois quadrados. Como é que a gente fatora? O primeiro termo somado com o segundo, que multiplica o primeiro termo subtraído do segundo. Bom, como esse tema é casos sucessivos de fatoração, vamos ver o que é que dá para fatorar de novo. Nesse primeiro parênteses, ó, não dá para fatorar nada, porque eu tenho uma soma de x ao quadrado mais 4. Mas nesse segundo parênteses, ó, nós podemos fatorar. Porque aqui, ó, nós, x ao quadrado menos 4, nós poderíamos muito bem escrever essa expressão assim. Ó. Vamos repetir a primeira, tá? Ó, essa expressão nós poderíamos escrever muito bem assim, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. No lugar do 4, colocar 2 ao quadrado. Isso aqui é de novo a diferença de dois quadrados que nós podemos fatorar mais uma vez. Tá? Então a gente vai ter aí o seguinte, ó. Vamos fazer aqui que lá não vai mais, o espaço não vai ser possível. Então x ao quadrado menos mais 4, a gente repete, vezes. Ó,
esse x ao quadrado menos 2 ao quadrado, nós podemos escrever o primeiro somado com o segundo, que multiplica o primeiro subtraído do segundo. Essa aqui é a fatoração disso aqui, ó. Certo? E, portanto, esse polinômio x à quarta menos 16, quando nós fatorarmos ele, né, vai ficar x ao quadrado mais 4, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 2. Então aqui, ó, nós fatoramos duas vezes. Perceba que nós usamos duas vezes o mesmo caso de fatoração, né? Nós combinamos o terceiro caso duas vezes, tá? Que é a diferença de 2 quadrados. Poderia ter mais uma vez? Poderia, mas você percebe que já não dá para fatorar mais nada. O primeiro parêntese não dá para fatorar, o segundo também já não tem mais o que fatorar e o terceiro também não tem mais o que fatorar. Não se encaixa em mais nenhum caso. Então nós temos aí o primeiro exemplo de casos combinados de fatoração. Tá bem? Ok. Seguindo em frente. Observe aqui um outro exemplo. Fatorar o polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4. Como você está vendo aí um trinômio, dá vontade de logo recorrer ao quarto ou ao quinto caso? Não, calma aí. Procedimento, gente, aqui, ó, quando eu tenho qualquer fatoração que eu for fazer, eu primeiro tenho que ver se dá para usar o primeiro caso. Esse é o segredo. Toda vez que você for fatorar qualquer polinômio de qualquer tamanho, primeiro experimente o primeiro caso, ou seja, veja se tem algum fator comum. Se tiver, coloque em evidência. Veja bem que nesse termo nós temos x ao cubo, aqui nós temos menos 4x ao quadrado, aqui nós temos mais 4x. O 4 não é fator comum, porque o primeiro termo não tem 4. Mas perceba que todo mundo tem x aí, não tem? X ao cubo, x ao quadrado, x. Então esse x ele é um fator comum. Eu vou colocar em evidência. Quando eu dividir x ao cubo por x, eu vou obter x ao quadrado. Mas quando eu dividir 4x ao quadrado por x, eu vou obter o 4x. Mas quando eu dividir 4x por x, eu vou obter o 4. Exatamente o que foi obtido aqui, ó. Opa, desculpa, aqui o sinal é negativo, né? Foi colocado positivo, mas não é. Ele é negativo, o sinal aqui. Vamos corrigir. O sinal é negativo. Pronto. Muito bem. Então, olha só. Agora, o x aqui já é x, não dá para fazer nada, mas perceba aqui dentro, ó, do parênteses, nós temos um trinômio. Se você for prestar bem atenção, você vai perceber que esse é um trinômio quadrado perfeito, né? Porque se você fizer aqui, ó, o x ao quadrado, na verdade, foi o x que foi elevado ao quadrado. E esse 4, na verdade, foi 2 que foi elevado ao quadrado. E quando você multiplicar por 2, esses dois valores, você vai obter 4x, que é exatamente igual ao termo do centro, o termo restante. Lembra desse caso? Esse é o quarto caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. Então, se esse trinômio é quadrado perfeito, a gente pode fatorar. Como? Coloca o primeiro termo aqui, o sinal, aquele sinal, né? Que é esse sinal bem aqui, que é menos, e aqui depois do sinal coloca o outro termo que foi elevado ao quadrado, e eleva tudo isso ao quadrado. Então está aqui a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Portanto, a gente vai repetir aqui o x, e no lugar de toda essa expressão, né, a gente vai colocar ele fatorado, que é o x menos 2 ao quadrado. Então aqui nós temos a fatoração completa do polinômio lá em cima, tá? Ou seja, portanto, o polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x, quando nós fatorarmos, isso aqui vai ser igual a x que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado.
É exatamente o que temos aqui, ó, que é a forma fatorada do polinômio. Então, foi combinado aí o primeiro caso, colocando o fator comum em evidência, com o quarto caso, que foi um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Fatorar o polinômio 2x ao quadrado y ao quadrado menos 10x x ao quadrado y menos 8y ao quadrado mais 40y. Então, qual é o segredo? Primeiro, verificar se tem um fator comum, né? Se nós olharmos, gente, para esse primeiro termo aqui, ó, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, você vai perceber que tem um fator comum. Vamos ver o número. Aqui tem o 2. Aqui no segundo termo, dentro do 10, tem 2, 2 vezes 5. Aqui dentro do 8 tem 2, 2 vezes 4. E aqui dentro do 40 tem 2, 2 vezes 20. Então o 2 já é um fator comum. E as letras, perceba que o primeiro termo tem y, que é y ao quadrado. O segundo tem y, o terceiro tem y ao quadrado, o quarto tem y. Quando a gente está procurando o fator comum e o fator comum é uma letra, a gente pega sempre a letra de menor potência. Então aí nós temos y ao quadrado, então o fator comum é y. Ou seja, o fator comum completo aí vai ser 2y, é o monômio 2y. E a gente vai dividir todos os termos por 2y. Quando você dividir 2x ao quadrado, y ao quadrado por 2y, o 2 corta com o 2, né? O y ao quadrado dividido por y dá y, e o x ao quadrado repete. Então, a divisão vai ser x ao quadrado y. Menos, quando você dividir 10x ao quadrado y por 2y, 10 por 2 dá 5, x repete, x ao quadrado, e o y corta com y, porque vai dar 1 a divisão. Quando nós dividirmos menos 8y ao quadrado por 2y, vai ficar menos 8 dividido por 2 é 4, e y ao quadrado dividido por y dá y, porque conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1, que não precisa colocar, né? E finalmente, 40 de y dividido por 2y, 40 por 2 dá 20, e o y corta com y, está aqui o 20. Portanto, nós temos aqui a fatoração, né? Colocando o fator comum em evidência, que é o primeiro caso. Nós temos aqui o 2y sendo fator comum e dividimos todo mundo por 2y, colocamos no parênteses. Agora vamos observar aqui dentro desse parênteses. Ó. Perceba que dentro desse parênteses não tem mais fator comum, mas se nós separarmos em grupos, cada grupo pode ter o seu fator comum. Olha, esses dois primeiros termos, ó. Esse primeiro é binômio, se você for olhar, esse grupinho tem um fator comum, é x ao quadrado. E esse segundo grupo aqui também tem um fator comum. Qual é o fator comum dele? Menos 4. Né? Menos 4 é o fator comum, porque aqui dentro do 20 tem um 4. 4 vezes 5. Ah, professor, mas por que menos? Você vai já ver por que eu coloco aqui não só o 4 como fator comum, mas o menos 4. Tá? Olha bem. Repete o 2y, abre um parêntese grande, aí desses dois primeiros termos, o fator comum é x ao quadrado, está aqui x ao quadrado. Quando dividirmos x ao quadrado y, tá? X ao quadrado y dividido por x ao quadrado, vai cortar x ao quadrado com x ao quadrado, sobra y. Menos, aqui menos, quando dividirmos 5x ao quadrado por x ao quadrado, o x ao quadrado corta com o outro, sobra só o 5. Olha aqui, ó, se nós não colocarmos o menos em evidência, colocarmos mais, quando divide 4y por 4, vai dar menos y. E quando dividirmos 20 por 4, né, aqui vai dar mais 5. Ou seja, menos y e mais 5, sinais trocados em relação a esse outro parênteses. Aí lá no próximo passo nós não vamos poder colocar o parênteses em evidência. E se nós colocarmos não só o 4, mas o menos 4 em evidência, quando fizermos menos com menos dá mais, 4y dividido por 4 dá y positivo. Mais com menos dá menos, quando dividirmos 20 por 4 vai dar 5, menos 5. Aí agora,
Perceba que agora você tem aqui um parêntese com y menos 5 e aqui também. Então podemos colocar de novo esse parêntese em evidência, porque ele é fator comum. Então eu coloco y menos 5 em evidência. Tá? Quando nós dividirmos toda essa expressão por y menos 5, nós vamos ter x ao quadrado. Quando dividirmos toda essa expressão, menos 4, que multiplica y menos 5, dividimos por y menos 5, vai cortar os dois parênteses, sobrar só o fator de fora, que é o menos 4, está aqui dentro o menos 4. Então, fatoramos aqui usando o segundo caso, que foi agrupar os termos, né, que tem fator comum. Então, está aqui a fatoração. Se nós observarmos nesse último parêntese, dá para fatorar mais uma vez, porque no lugar desse 4, podemos escrever 2 ao quadrado. Então vai ficar a diferença de 2 quadrados, que é exatamente o terceiro caso. E como é que fatora a diferença dos 2 quadrados? No primeiro parêntese, coloco o primeiro mais o segundo, então está aqui x mais 2, vezes no segundo parêntese, coloco o primeiro menos o segundo, está aqui x menos 2. Então nós temos aqui fatorado, né? Vamos fazer aqui novamente para que você possa acompanhar. Então, olha só, o polinômio 2x ao quadrado y ao quadrado menos 10 x ao quadrado y menos 8 y ao quadrado mais 40y. Então veja bem, nós já vimos que tem um fator comum, o fator comum é 2y, certo? Então vamos colocar 2y em evidência. Vou tirar esse ponto aqui, né? 2y em evidência. Então quando dividirmos 2x ao quadrado y ao quadrado por 2y, 2 por 2 é 1, x ao quadrado repete, y ao quadrado dividido por y dá y. Que é divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Quando dividirmos 10x ao quadrado y por 2y, vai dar 10 por 2 é 5, x ao quadrado repete e y corta com y. Menos quando dividirmos 8y ao quadrado por 2y, 8 por 2 é 4, y ao quadrado por y dá y, na divisão. Mas quando dividirmos 40y por 2y, 40 por 2 dá 20, y corta com y e nós ficamos aí com o parênteses, né? Veja bem, esse parênteses, ó, se eu for associar o primeiro com o segundo termo e o terceiro com o quarto, ainda dá para fatorar de novo, né? Então, vamos repetir aqui o 2y, e vamos colocar um colchete para não confundir aqui. E vamos ver, esse primeiro grupo, olha, de dois termos, o fator comum quem é? Nós temos um fator comum aí, não é isso? Quem é esse fator comum? Perceba que esse fator comum, aliás, desculpa, bem aqui está faltando um x ao quadrado, né? Porque 10, aqui ó, 10x ao quadrado y por 2 vai dar menos 5x ao quadrado. Então o fator comum aí é x ao quadrado, ó. Então coloque em evidência nesse primeiro grupo. Quando dividirmos x ao quadrado y por x ao quadrado, os dois x ao quadrado cortam, fica só o y. Quando dividirmos 5x ao quadrado por x ao quadrado, né, os dois x ao quadrado cortam, vai sobrar só o 5. Ok? Aqui, como eu falei ainda há pouco, nesse outro grupo, nós sabemos que tem 4 no primeiro termo e 4 dentro do 20, né? Mas se eu colocar mais 4 em evidência, gente, olha o problema que vai dar. Menos com mais dá menos, 4y por 4 dá y, mais com mais dá mais, 20 dividido por 4 vai dar 5. Olha só, quando eu fecho esse colchete, agora eu vou ter que colocar alguém em evidência, que seria o parênteses. Só que nesse primeiro parênteses é y menos 5, no segundo é menos y mais 5. Os sinais estão contrários. Então eu não posso dizer que o parênteses y menos 5 é o fator comum. Se os sinais aqui do y fosse mais e aqui do 5 fosse menos, tudo bem. Os parênteses seriam iguais, eu poderia dizer que o parêntese y menos 5 é o fator comum. Quando isso acontecer, que todos os sinais forem contrários, é porque você deveria ter colocado o fator comum em evidência negativo. No caso aqui, em vez de 4, menos 4. Então vamos apagar aqui
tá? Vamos apagar isso aqui e fazer o certo. Então, como os sinais aqui vão dar contrários, a gente vai colocar o menos e o 4 em evidência. Então, menos 4 em evidência. Porque quando fizermos menos 4y dividido por menos 4, sinais iguais é positivo, 4y por 4 dá y. Mais 20 dividido por menos 4, sinais diferentes, é negativo, 20 por 4 dá 5. Agora nós temos aqui um fator comum, o y menos 5 e aqui também. Entendeu por que tem que colocar o menos em evidência? Por que aqui o menos entra na evidência e não mais 4, mas o menos 4? Então vamos repetir o 2y. Aqui nós temos o parêntese y menos 5, que a gente vai colocar em evidência. Quando dividirmos toda essa expressão pelo parêntese y menos 5, os parênteses, como são iguais, corta, sobra só o y ao quadrado. Menos, quando dividirmos toda essa expressão pelo parêntese y menos 5, os parênteses cortam, sobra só o menos 4. Tá? Perceba que aqui não dá para fazer nada, mas aqui eu posso fatorar de novo, porque esse 4 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. Tá? Eu posso escrever essa expressão assim, ó. E no lugar desse 4, eu posso fazer 2 ao quadrado. Então eu tenho aqui de novo a diferença de 2 quadrados, que eu posso fatorar de novo. Como é que fatora a diferença de 2 quadrados? Vamos repetir aqui a primeira expressão, né, antes dos parênteses, porque aqui não dá para fazer mais nada. Mas aqui, ó, como é a diferença de 2 quadrados, como é que fatora o terceiro caso? A gente faz o primeiro somado com o segundo, multiplicado pelo primeiro subtraído do segundo, e aqui nós temos a fatoração completa do polinômio, lá de cima, né? Ou seja, foi usado o primeiro caso, colocando o fator comum em evidência, depois foi usado o segundo caso, né, que foi, nós agrupamos os termos semelhantes, os termos que tinham fator comum, e finalmente nós usamos o terceiro caso, que foi a diferença de 2 quadrados. Então os casos combinados foram primeiro, segundo e terceiro. Vamos ver o próximo exemplo. Vamos fatorar o polinômio n ao cubo, y ao quadrado mais 5n ao cubo, y mais 6n ao cubo, menos y ao quadrado, menos 5y, menos 6. Perceba que esse polinômio aí, ó, ele tem 6 termos. Então, vamos ver primeiro se dá para usar o primeiro caso. Tem algum fator comum que nós possamos colocar em evidência? Se você for observar, ó, não tem fator comum. O n está presente em 3 termos, mas nos outros termos não tem n. O y está presente em 4 termos, mas não tem y nem nesse termo do meio, nem no 6 aqui no último termo. Né? Aqui dentro do 6 tem 2 e tem 3, 2 vezes 3 é 6. Mas aqui dentro do 5 não tem o 2 e aqui do lado do y também não tem 2, ou seja, não há um fator comum geral para que nós possamos colocar em evidência. Então, quando eu não consigo fatorar pelo primeiro caso, vamos ver se dá para usar o segundo, já que nós temos 6 termos. Então vamos primeiro tentar ver se dá para formar grupos de 3, 2 grupos de 3 ou 3 grupos de 2. Qualquer uma das duas maneiras que você fizer, se você agrupar, formar os grupos corretamente, vai dar certo no final. Bom, vamos agrupar os 3 termos, né? Vamos pegar esses 3 primeiros termos e vamos ver se eles têm um fator comum. Tá? Então olha só, esse primeiro grupo aqui de 3 termos, quem seria o fator comum deles 3? É claro, você verificar aqui, olha, que é o n ao cubo. Tem n ao cubo no primeiro, tem n ao cubo no segundo e tem n ao cubo no terceiro. Então, o n ao cubo é o fator comum. E desse outro grupo, quem é o fator comum? Você percebe que desse grupo, o fator comum é o menos e o 1. Então, o fator comum é menos 1. Então, nesse primeiro grupo, colocando o fator comum em evidência, que é o n ao cubo, quando nós dividirmos n ao cubo y ao quadrado por n ao cubo, vai dar o y ao quadrado, porque os dois n's ao cubo iguais cortam, mais 5n ao cubo y dividido por n ao cubo vai sobrar só 5y, pelo mesmo motivo. 6n ao cubo dividido por n ao cubo vai sobrar só o 6. Nesse segundo grupo aqui, ó, o fator comum é menos 1. Quando dividirmos menos com menos dá mais, y ao quadrado por 1 dá y ao quadrado positivo. Menos com menos dá mais, 5y dividido por 1 dá 5y, menos
com menos dá mais, 6 dividido por 1 vai dar o próprio 6 positivo. E aí você percebe que tanto esse parênteses como esse aqui são iguais, então colocamos em evidência, já que ele é um fator comum. Está aqui o parênteses em evidência. Quando dividirmos toda essa primeira expressão pelo parêntese de 3 termos, os parênteses iguais cortam, sobra só o n ao cubo. Menos quando dividirmos toda essa expressão também aqui, né, pelo parêntese, os 2 parênteses cortam, vai sobrar apenas o menos 1 lá fora. Então está aí menos 1. Fatoramos usando a fatoração por agrupamento, certo? Agora observa só, esse primeiro parênteses aqui é um trinômio. Ele é quadrado perfeito? Não, porque não tem nenhum termo que é elevado ao quadrado de 6. Mas perceba que ele se encaixa no quinto caso. Ele é um trinômio do tipo x ao quadrado mais sx mais p. Ou seja, dois números que multiplicado dê 6 e que somado dê 5. Nós vamos procurar. Quando a gente for atrás desses termos, a gente vai encontrar o 2 e o 3. Façam aí, né? 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5 positivo. Então, os termos aqui são 2 e 3, ó, tá? Desse primeiro parêntese aí, certo? Observe esse segundo parêntese. Esse segundo parêntese nós poderíamos escrever 1 ao cubo, que não altera, sem problema. Aí nós temos aqui a diferença de 2 cubos, que é o 7º caso de fatoração. Tá? Então nós vamos usar aqui o 5º caso, nesse primeiro parêntese, nesse segundo vamos usar o 7º caso. Vamos por parte. Primeiro, esse primeiro parêntese. Para fatorar esse primeiro parêntese, nós já vimos que ele é um trinômio do tipo, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar y mais a, que é o primeiro número, que é o 2, que multiplica y mais b, que é o 3, o segundo termo, b, né? Então aqui nós temos a fatoração do primeiro parêntese. Nesse segundo parêntese, que é a diferença de 2 cubos, como é que a gente vai fatorar? O primeiro menos o segundo, que nós temos aqui, n menos 1, que multiplica o primeiro ao quadrado, mais o primeiro que multiplica o segundo, mais o segundo ao quadrado. N ao quadrado é n ao quadrado mesmo, n vezes 1 é n, e 1 ao quadrado é 1. Então nós temos aqui a fatoração. Foi combinado o segundo, o quinto e o 7º caso, certo? Então está aqui a fatoração desse polinômio de 6 termos. Nós podemos também fazer aqui o seguinte, nós podemos aqui, ó, ao invés de formar dois grupos de 3, nós podemos fazer da seguinte maneira, formar 3 grupos de 2. Né? Desde que cada termo tenha o seu fator comum. Ok? Por exemplo, se nós juntarmos aqui, ó, esse primeiro termo com n ao cubo, se nós juntarmos esse segundo termo com 5y e o terceiro termo com o último, nós também vamos ter aí o agrupamento de 3 grupos de 2 termos. Então vamos lá, colocando aqui o fator comum em evidência, nós já vimos que o fator comum aqui é y ao quadrado, né? Então vai ficar y ao quadrado em evidência. Quando dividirmos n ao cubo y ao quadrado por y ao quadrado, sobra só o n ao cubo, menos quando dividirmos n ao quadrado por n ao quadrado, isso aí dá 1. Okay? Mas no segundo grupo, quem será o fator comum? Já vimos que o fator comum é 5y, ok? Então, vamos colocar o 5y em evidência. Quando dividirmos 5n ao cubo y por 5y, vai sobrar só o n ao cubo, menos quando dividirmos 5y pelo próprio 5y, dá 1. Nesse terceiro grupo, já vimos que o fator comum é 6, então mais, coloca 6 em evidência. Quando dividirmos 6n ao cubo por 6, vai dar só n ao cubo, porque 6 corta com 6. Quando dividirmos 6 por 6, vai dar 1. Então aí você percebe, ó, que em todos os 3 termos, aqui eu tenho um termo, outro termo, outro termo. Em todos os 3 termos tem um fator comum que é o parêntese n ao cubo menos 1. Então vamos colocar o n ao cubo menos 1 em evidência.
Quando dividirmos toda aquela primeira expressão por n ao cubo menos 1, os parênteses cortam, sobra só o y ao quadrado. Quando dividirmos o segundo termo pelo parêntese, os parênteses cortam, sobra só o 5y, mas quando dividirmos toda essa expressão, aí 6 que multiplica o parêntese pelo parêntese, os parênteses cortam, sobra só o 6. E aí nós temos fatorado. Esse primeiro parêntese, olha, é uma diferença de 2 cubos, porque podemos colocar um 3 lá, e quando fatoramos a diferença de 2 cubos, vai ficar o primeiro menos o segundo, aí vai ter o primeiro elevado ao quadrado, mais, né, o primeiro que multiplica o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Aqui é 1, certo? Vezes, aqui no segundo parêntese, nós temos aí, já vimos que isso aí é um trinômio do tipo, né, a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 6. Então, os números são 2 e 3, positivos. Então, a gente vai ter a fatoração y mais 2, que multiplica y mais 3. Ok, arrumando tudo isso, nós temos n menos 1, abre parênteses, n ao quadrado, n vezes 1 vai dar mais n, e 1 ao quadrado dá o próprio 1. E a gente repete o y mais 2, que multiplica o y mais 3. E perceba que a fatoração aqui, ó, muito embora nós tenhamos agrupado de maneira diferente, dá o mesmo resultado da fatoração obtida lá em cima. Certo? Então, olha só aqui, ó. Muito embora eles estejam em uma outra ordem, mas como a multiplicação é comutativa, é associativa, não tem problema nenhum. Aqui nós temos o parêntese n menos 1, e aqui também no início tem, ó. Nós temos o n ao quadrado mais n mais 1, aqui também, ó, n ao quadrado mais n mais 1. Aqui nós temos o y mais 2, aqui o y mais 2, e aqui nós temos o y mais 3, e aqui o y mais 3, portanto, as fatorações aí são iguais, tá? Então, tem mais de uma maneira de fatorar o mesmo polinômio, basta que nós consigamos perceber. E a gente visualiza depois de ter feito alguns exercícios. Então, é hora de vocês trabalharem. Fatorem esses polinômios usando os casos combinados, tá? A primeira questão aí, né, está dizendo para fatorar os binômios, certo? A segunda questão tem mais elementos, tem aí polinômios de 2 termos, de 4 termos, de 6 termos. A terceira questão é um polinômio de 4 termos, que você vai fatorar também. A quarta questão, você vai fatorar a expressão em marca única, alternativa correta. A quinta questão, você vai fatorar a fração algébrica, fatora o polinômio de cima e de baixo, e ver o que dá para cortar, né? Os que forem iguais, cancela. Depois você vai dar valor para x igual a 0, e ver qual o valor numérico da expressão. E depois faz de novo dando valor para o x igual a 1 e ver o outro valor da expressão. Tudo bem? Então, gente, confira as respostas aqui na folha de respostas. As questões que você errar, refaça de novo. É muito importante, tá? Então, valeu, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal e dar like. O próximo tema, né? A próxima aula, ela vai abordar o tema fatoração para resolver equações, ou seja, a gente vai usar essa ferramenta desses 7 casos de fatoração para aprender a resolver equações com ela, muito útil, tá? Então, estuda que a vida muda e até breve.